Meus queridos irmãos, amados em Cristo, abramos a palavra do Senhor no Evangelho, segundo a narrativa de Marcos, capítulo 15, a partir do versículo 33. 33, até o versículo 41. Evangelho segundo a narrativa de Marcos, capítulo 15, a partir do versículo 33 até o versículo 41. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, que é viva, eficaz. Ó Deus, ilumina, Senhor, o entendimento do Teu povo nesta noite. Nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, fala ao nosso coração. Ó Deus, que ao sairmos daqui, possamos, como Tua igreja, sairmos edificados, alimentados, nutridos pela Tua palavra. É a oração que a Ti fazemos e agradecemos no nome de Jesus, na força e no poder do Espírito Santo. Amém. Queridos, acompanhem comigo a leitura da palavra do Senhor. Diz assim: chegando a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Elohi, Elohi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirava, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam, e, além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Meus queridos irmãos, Cecil Rhodes dedicou quase toda a sua vida à expansão britânica na África do Sul. E ele acumulou grande riqueza com extração de diamantes. Nós temos até um filme falando sobre essa questão dos diamantes da África do Sul, chamado Diamantes de Sangue. E é interessante que este homem fez uma grande e extraordinária fortuna com a extração de diamantes. Morreu antes de completar 50 anos de idade. E suas últimas palavras foram: tão pouco foi feito, há tanto por fazer. Quando nós lemos essa frase, certamente muitas pessoas estão vivendo assim.
com um sentimento de que não estão cumprindo totalmente aquilo que cabe a elas, não estão vivendo a vida da maneira como deveriam viver. Possuindo assim um sentimento de que não estão vivendo de acordo com os propósitos estabelecidos em suas vidas. Não estão cumprindo totalmente os seus objetivos, as suas metas, aquilo que traçou para a sua vida, para a sua existência. Pessoas que não possuem o sentimento de autorrealização. Quantas pessoas eu e você conhecemos que não possuem esse sentimento? Vivem amarguradas, angustiadas, porque se sentem incompletas e acabam andando por caminhos tortos, caminhos que certamente não conduzem a Deus, para satisfazerem as suas próprias vidas. Eu te glorificarei na terra, disse Jesus a seu Pai, consumando a obra que me confiaste para fazer. Como seria maravilhoso se todos nós pudéssemos fazer um relatório completo da nossa vida, como esse no final de nossa jornada nesse mundo. De que o nosso objetivo, a nossa tarefa, o nosso propósito, aquilo que aquece o nosso coração, motiva a nossa alma, foi cumprido. Como Jesus cumpriu cabalmente, completamente. Ele disse, a minha comida, a minha bebida não é fazer a minha vontade, mas fazer a vontade do Pai. Saber que concluímos a obra de Deus, a obra que Ele nos confiou, e glorificar o seu nome, certamente nos levaria a olhar para trás com gratidão no coração, com um sentimento de dever cumprido, de que aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, aquilo que Ele traçou para a nossa vida, Ele foi fiel para conosco e nos ajudou a completar a obra que Ele preparou para cada um de nós. Queridos, quando nós olhamos esse aspecto de Jesus, certamente o nosso coração se enche de esperança. Jesus consumou a sua obra na cruz. Está consumado. Não há mais absolutamente nada para ser feito. Aquilo que cabia a ele cumpriu a lei, os desígnios de Deus, os estatutos de Deus, ele foi fiel, e fiel até a morte de cruz. A cruz, queridos, é um dos maiores, poderíamos dizer assim, paradoxos da história, da fé cristã. Ao mesmo tempo em que ela é a maior tragédia de todos os tempos, é também a mais gloriosa vitória. Você já parou para pensar nisso? Se Jesus não tivesse morrido na cruz do Calvário, levando sobre si os nossos pecados e ressuscitado no terceiro dia, nós não estaríamos aqui.
Eu gostaria que você estivesse com a sua Bíblia aberta. Nós vamos olhar para esse texto de Marcos. Nós iremos tirar as vendas dos nossos olhos nesta noite e vamos aprender grandes lições, verdadeiras pedras preciosas Deus nos concederá nesta noite. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você que Marcos aqui, não sei se você sabe, ele é considerado um dos evangelhos sinóticos. Talvez você esteja perguntando, pastor, mas o que é isso? O termo sinótico vem de duas palavras gregas, cujo significado é ver conjuntamente. Dessa maneira, Mateus, Marcos e Lucas tratam basicamente dos mesmos aspectos da vida e do ministério de Jesus Cristo. São os evangelhos chamados sinóticos. Dos evangelhos sinóticos, Marcos é o mais breve e geralmente considerado o primeiro evangelho que foi escrito. Os outros dois evangelhos foram retirados do relato de Marcos. Embora esse fato não tenha um senso unânime, a maioria dos estudiosos dizem e creem que Marcos foi escrito antes dos outros evangelhos e serviu de base e foi escrito provavelmente no ano de 63 depois de Cristo. Sendo assim, William Barclay, grande comentarista das Escrituras, o considera o livro mais importante do mundo. Nós sabemos que o livro mais importante do mundo é a Bíblia, mas é o livro da Bíblia mais importante do mundo. Visto que serviu de fonte para os outros evangelhos, serviu de fonte para os escritos do apóstolo Paulo, e é o primeiro relato que nós encontramos da vida de Cristo que a humanidade conheceu. Tanto Mateus quanto Lucas usaram esse evangelho como fonte. O primeiro versículo desse evangelho é tanto o título do livro quanto a síntese do seu conteúdo. Você pode ver isso de maneira clara. Marcos fala do princípio do evangelho, porque o evangelho estende-se à obra de Cristo por meio do seu Espírito, à sua igreja, conforme o ensino de Atos, capítulo 1, versículo 1. A parte mais importante do Evangelho não é o que nós devemos fazer, queridos, mas o que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. O Evangelho está centralizado em uma única pessoa. A pessoa mais importante da história, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. A sua obra, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, o seu governo e a sua segunda volta. Marcos inicia sua mensagem revelando-nos a essência do Evangelho. Sem essa gloriosa doutrina, diz John Charles Riley, não teremos nada sólido debaixo dos nossos pés. Ou seja, o Evangelho de Marcos, aquilo que Marcos
nos ensina por meio do seu Evangelho sobre a pessoa de Cristo, sobre a sua obra, é o firme fundamento que nós precisamos ter debaixo dos nossos pés para a nossa caminhada cristã. Nosso coração, queridos, eles são fracos. Nossos pecados, eles são muitos. Certamente nós precisamos de um Redentor que seja capaz de salvar completamente e nos libertar de todo o pecado. Nós temos aqui esse Salvador apresentado e ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o grande Deus forte, conforme Isaías 9:6. O Evangelho, segundo a narrativa de Marcos, é um evangelho de ação. E esse capítulo 15 nos conduz à suprema ação de Cristo na história. Para essa suprema ação, todos os propósitos de Deus apontavam desde a eternidade. Pois ele, Cristo Jesus, é o verdadeiro Cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo. É aquele que se apresenta como o Cordeiro sem mácula, sem ruga, sem pecado. A humilhação de Cristo passou. Foi uma humilhação terrível, queridos. E essa humilhação teve vários degraus. Foi uma humilhação que foi crescendo a partir do momento em que ele se aproximava da cruz. Observem vocês que ele, diz as Escrituras, ele é a imagem de Deus. É interessante que quando ele estava ali junto com os seus discípulos, e Filipe com o coração angustiado, entristecido, sabendo que Jesus estava dizendo ali que brevemente ele iria partir, Filipe chega para ele e diz assim: Senhor, mas mostra-nos o Pai. Jesus vira para ele e diz assim: Filipe, há quanto tempo contigo andei, e você ainda não entendeu? Quem vê a mim, vê o Pai. Ele é a exata expressão de Deus o Pai. Ele é o Deus encarnado, ele desceu do céu à terra. Ele, sendo Deus todo-poderoso, ele se fez homem. Sendo o rei dos reis, ele se fez servo. Sendo juiz, se fez uma vítima indefesa diante dos homens. Um cordeiro que nem abriu a sua boca para se defender. Sendo santo, 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 ele se fez pecado por nós, sendo bendito, se fez maldição e levou sobre si os nossos pecados. Ele certamente poderia chamar ali para defendê-lo naquele momento atroz, naquele momento terrível da sua vida, hostes de anjos, milícias de anjos. Mas ele não fez isso, muito pelo contrário, ele que era aquele que era glorificado pelos anjos, ele foi cuspido pelos homens. Pegaram um pedaço de madeira e deram-no em sua cabeça, dizendo: profetiza-o, profetiza-o. Colocaram em sua cabeça uma coroa de espinho, ele foi escarnecido, zombado. Quando nós olhamos para o Getsêmani, lá naquela noite terrível de quinta-feira, diz as Escrituras que ele suou sangue.
No sinédrio ele foi cuspido, acusado falsamente e espancado. E eu não sei se você teve a possibilidade de ver como que era um chicote romano, que havia ali pedaços de metal que, quando eram jogados, lançados no corpo, ao bater na pele humana, chegava a arrancar pedaços da carne. No pretório foi condenado à morte, açoitado, escarnecido, zombado e no Calvário pregado na cruz. Que morte terrível! O apóstolo Paulo diz que ele se humilhou até a morte, morte de cruz. Jesus foi para a cruz. E isso nós precisamos entender claramente, porque o filme A Paixão de Cristo, que muitas pessoas acham que é um filme cristão, dentro de uma perspectiva reformada, não é. O autor, Mel Gibson, ele é um católico, apostólico, romano ferrenho. E ali ele nos passa uma imagem, de certa forma, de que foi os judeus que entregaram a Jesus. Mas quando nós olhamos para a cruz, certamente, não apenas porque os judeus o entregaram, ele foi para a cruz, ou porque Judas o traiu, ou Pilatos simplesmente o condenou por covardia, queridos, nada disso. Cristo foi para a cruz, porque o Pai o entregou por amor. Cristo foi para a cruz porque ele se entregou a si mesmo de maneira voluntária. Se assim não fosse, não seria possível nenhum ser humano suportar aquilo que ele suportou. E a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos irmãos, amados ouvintes, da palavra de Deus, nestes versículos temos o relato da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lemos aqui a conclusão desse dia fatídico, a paixão de Cristo. Você que está com a sua Bíblia aberta, você vai ver que após 6 horas de profundo sofrimento e agonia, ele foi obediente até a morte e entregou o seu espírito. Diz as Escrituras que ele suspirou diante daquela multidão que o observava. Todas as mortes são eventos solenes, importantes. Coisa alguma na história de um homem é tão importante quanto o final da sua vida. Você pode viver a sua vida fazendo o melhor na história da humanidade, na sua família, com seus vizinhos, na igreja, mas o final da sua vida precisa ser um final digno também. Você precisa completar a carreira final terrena de maneira digna. Porém, nunca houve uma morte com um momento tão solene e tão repleto de significados como este sobre o qual acabamos de ler aqui nesse texto. Meus amados irmãos, no mesmo instante em que o nosso Senhor soltou o seu último brado, seu último suspiro, ele realizou de uma vez por todas a obra que nós entendemos, que é a obra expiatória
uma obra substitutiva. Ele estava ali levando sobre si o pecado de toda a humanidade, de todos nós. Finalmente estava pago o resgate, a dívida que nós tínhamos para com Deus. O reino dos céus teve suas portas abertas para nós, por meio de um vivo caminho. Jesus Cristo abriu as portas do céu para nós. Eu e você, a partir daquele momento solene, nós tivemos um acesso direto a Deus. Não precisamos de nenhum representante humano para se apresentar diante de Deus em nosso lugar. Pelo contrário, o reino dos céus teve as suas portas abertas, toda a firme esperança que os homens mortais desfrutam acerca de suas almas, acerca do seu final eterno. Cristo, naquele momento, conquistou. E não há outro caminho, queridos. Não há outro caminho. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não há outro caminho. Cristo se entregou totalmente em nosso lugar. Vejamos algumas coisas interessantes aqui à luz desse texto. Eu quero dizer que o propósito do meu coração nesta noite é falar sobre o tema a crucificação de Jesus e os sinais que acompanharam a sua morte e a sua ressurreição. E eu queria que nós observássemos, em primeiro lugar, os sinais e as maravilhas visíveis que acompanharam a sua ressurreição. Marcos menciona aqui, de maneira particular, 2 grandes sinais. Você já percebeu no texto que nós tivemos aí 2 sinais extraordinários, miraculosos. Um desses sinais foi o escurecimento do sol pelo espaço de 3 horas, verso 33. O outro grande sinal que Marcos nos aponta aqui, que o texto nos aponta, é que o véu do templo se rasgou de cima a baixo. E esses 2 sinais aqui, certamente, são revestidos de um profundo significado para a nossa vida. O escurecimento do sol deve ter impressionado muitas pessoas naquele dia, naquela tarde. Meio-dia. Mesmo os gentios, não acostumados a pensar em acontecimentos assim como Pilatos e os soldados romanos, devem ter ficado assustados. O véu rasgado deve ter impressionado até mesmo Anás e Caifás e seus incrédulos seguidores, que mancomunaram a morte de Jesus. É provável que houve poucas casas ali em Jerusalém que esse assunto não foi tratado na mesa, no café, no jantar. Mas o que foi ensinado por meio daquela escuridão miraculosa, que nós poderíamos aprender aqui, diz o verso 33, e chegando a hora sexta, meio-dia,
houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Foi ao meio-dia que uma escuridão miraculosa cobriu a terra. E toda a criação se compadeceu do sofrimento do seu Criador. Você já parou para pensar nisso? Onde a criação estava ali se compadecendo daquele que era o Criador de todas as coisas. Não se tratou de um fenômeno natural, de um eclipse, mas sim um verdadeiro milagre. Não seria um eclipse, porque durante a lua cheia da Páscoa, um eclipse não acontecia. Deus estava usando a escuridão para dizer algo ao povo e a nós nesta noite. Os judeus, sem dúvida, lembraram da primeira Páscoa. Vocês se lembram da nona praga? A nona praga foi uma escuridão total que durou 3 dias. Seguida da última praga, que foi qual? A morte do primogênito. E qual era o sinal que os judeus, poderíamos dizer, os hebreus deveriam colocar em suas portas para que a morte não entrasse na casa deles, mas que passasse direto? Eles deveriam, as crianças sabem, tá? Eles deveriam colocar o sangue de um cordeiro nos umbrais da porta. A escuridão do Calvário anunciou que o filho primogênito, o filho amado, o Cordeiro de Deus, estava ali entregando a sua vida completamente, para que eu e você estivéssemos aqui nesta noite. Também anunciava que o julgamento estava a caminho, porque ao mesmo tempo ele estava anunciando a redenção, consumando de uma vez por todas aqueles que haveriam de ser salvos, ele estava também trazendo o prenúncio do juízo. Meus queridos irmãos, a escuridão demonstrou a extrema iniquidade daquele povo, daquelas pessoas. Portanto, o próprio sol ocultou a sua face diante daquele horrível espetáculo. O próprio Filho de Deus precisava ficar sem a acalentadora luz do dia, quando ele se fez pecado em nosso lugar. Você percebe quão atroz é o nosso pecado, a nossa culpa? É conhecida a expressão de Douglas Webster, que disse: no nascimento do Filho de Deus houve luz à meia-noite. Na sua morte houve trevas ao meio-dia. William Hendricks diz que a escuridão simbolizou o julgamento de Deus sobre o nosso pecado, a sua ira consumindo-se no coração de Jesus, para que ele, como nosso substitutivo, pudesse sofrer a agonia mais intensa, a aflição mais indescritível e o desamparo e o isolamento mais terrível.
o inferno veio até o Calvário e Cristo desceu até o inferno. Queridos, o que indicou o miraculoso rompimento do véu do templo? Nós sabemos. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou em dois, do alto a baixo. A cortina que separava o santo dos santos. De todos os maravilhosos sinais, eu não quero aqui colocar o sinal do escurecimento do dia em segundo plano, mas eu quero enfatizar que de todos os miraculosos sinais, queridos, esse sinal tem aí algo muito especial para cada um de nós. Nós sabemos que houve também terremotos, que fendeu as rochas, mas havia um significado naquele súbito rompimento do véu, rasgando de alto a baixo, que atingiria o coração de todo judeu verdadeiro, dedicado e inteligente. A consciência de Caifás só poderia estar completamente cauterizada se ele não entendesse o que estava acontecendo. O rompimento do véu ensinou a cada um de nós, e aqueles que puderam observar esse sinal naquele dia, o fim e a abolição de toda a lei cerimonial dos judeus. Era um sinal de que a antiga dispensação de sacrifícios, de ordenâncias, já não era mais necessária. Sabe o que entristece, irmãos? São aquelas igrejas que querem inserir no culto coisas judaizantes. Isso é uma afronta a Cristo. Querem trazer a sombra para se tornar uma realidade. Porque todas as coisas na antiga dispensação, na lei mosaica, na lei cerimonialista dos judeus, apontavam para Cristo Jesus. O rompimento do véu ensinou que o caminho para o Santo dos Santos agora estava diante de toda a humanidade mediante a morte de cruz. Eu e você temos acesso direto a Deus. Não precisamos de interlocutores. Ensinou que tanto gentios quanto judeus agora podem se aproximar de Deus sem preocupações, por meio de Cristo, que é o único sacerdote, e que todas as barreiras entre Deus e os homens foram definitivamente destruídas pela obra de Cristo. A obra de Cristo foi completa, meus irmãos. Nós não precisamos fazer nada para receber a graça da salvação, a misericórdia da salvação. Esses que estão por aí dizendo, você precisa trazer A, você precisa trazer D, B, você precisa subir o monte, você precisa participar das 7 semanas de oração, de jejum, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Isso é engano, é engodo. O verdadeiro sumo sacerdote tinha finalmente aparecido. O verdadeiro Cordeiro de Deus tinha sido morto. O verdadeiro propiciatório tinha sido revelado. Isso me faz lembrar de Jeremias 3,16.
quando lá no Antigo Testamento já dizia que da Arca da Aliança nós não deveríamos lembrar mais. E quantas igrejas hoje têm uma arcazinha lá no altar da igreja? Queridos, é interessante que a tampa que estava ali sobre a arca, o nome desta tampa era propiciatório, que no hebraico é caporete. Olha como as coisas apontavam para Cristo. E João vai dizer que Jesus é a nossa verdadeira propiciação. As figuras e as sombras do passado, queridos, não são mais necessárias. Por isso, você hoje trazer para a igreja cristã festas judaicas é viver uma vida judaizante, sem sentido. É viver na sombra, quando você pode viver diante do sol da justiça, da luz verdadeira, do Cristo vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Que todos nós lembremos disso. Estabelecer um altar, um sacrifício a um sacerdote, agora é como acender uma lâmpada ao meio-dia. O que é acender uma lâmpada ao meio-dia? Você sair ao meio-dia com um candelabro, com uma vela. O que isso significa? Nada. Você vai iluminar o quê? É meio-dia. Não tem nenhum significado. Segundo lugar, observemos, queridos, algo também muito importante, o grito de Jesus, de desamparo na cruz. Jesus havia sido desamparado pelo povo, pelos líderes, porque também quase todos os discípulos desampararam a Jesus também, somente João ficou ali cuidando de sua mãe. E agora ele está sendo também desamparado pelo próprio Deus. A Bíblia diz, a hora nona, clamou Jesus em alta voz, Elohi, Elohi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Verso 34. Nesse momento o universo inteiro se contorce de dores e o sol se esconde e as trevas se fazem presente ao meio-dia. E até o próprio Deus abandonou o seu filho na cruz. Aquilo que ele havia temido lá no Getsêmani, aconteceu aqui nesse momento. Deus fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós. Ele foi ferido e traspassado pelos nossos pecados e pela nossa iniquidade. Meus queridos irmãos, existe um profundo mistério nas palavras aqui, que nenhum mortal é capaz de sondar. Sem dúvidas, elas não foram ditas por nosso Senhor Jesus somente por causa da sua agonia, da sua dor, do seu sofrimento. Mas era um abandono real, verdadeiro. Deus ali não se fazia presente ao lado do seu filho. As palavras foram ditas para exprimir a incrível pressão que estava sobre a sua alma e a enorme carga dos pecados do mundo que ele estava levando sobre si. O meu pecado, o seu pecado,
o nosso pecado. Naquele horrível momento, a iniquidade de todos nós foi posta sobre ele, aquilo que o profeta Isaías havia declarado lá em Isaías 53, estava se cumprindo. A Bíblia diz, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Ele levou os nossos pecados e tomou sobre si as nossas transgressões. Diz a Bíblia, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sarados. Que esta expressão de Jesus desça até o fundo do seu coração e do meu coração nesta noite. E que jamais seja esquecida, meu irmão. Não poderíamos ter maior prova do peso do pecado e da natureza vicária do sofrimento de Jesus do que esse seu grito angustiado, Deus meu, por que me desamparaste? Em terceiro lugar, observemos o brado de triunfo de Jesus na cruz. E Jesus, dando um grande brado, expirou. Verso 37. O evangelista Marcos não nos informa sobre qualquer palavra proferida sobre Jesus na cruz, em relação ao seu desamparo, porém está implícita neste brado a palavra de vitória, a palavra de rendição. Jesus estava aqui consumando a sua obra. Jesus estava aqui esmagando a cabeça da serpente. Jesus estava aqui nos tornando mais do que vencedores. E ele morreu como vencedor, como um campeão. Jesus não foi morto, ele voluntariamente deu a sua vida por mim e por você. Que coisa maravilhosa! E é interessante que ele, que é o nosso irmão mais velho, ele também nos chama de amigos. Somos aqueles que ele quer ter próximo dele a todo momento. Agora, queridos, eu queria fazer duas colocações aqui para que pudéssemos terminar nesta noite. Eu não poderia terminar sem fazer essas duas colocações. Precisamos observar o reconhecimento aqui do centurião romano e do testemunho das mulheres, sobretudo nos dias em que nós estamos vivendo. Dr. Warren Wiersbe diz que é comovente ler o reconhecimento do centurião romano, especialmente quando levando em consideração que suas palavras poderia tê-lo deixar em apuros, colocá-lo em apuros, tanto com os judeus quanto com os romanos. O centurião era o homem encarregado da centúria. A centúria era uma corporação de 100 soldados romanos. Então ele estava ali, na cruz, comandando 100 soldados ali para guardar aquele momento, para controlar a multidão. Ele estava ali olhando para Jesus. E é interessante que ele era um homem de grande estirpe, né? E ao ouvir as palavras de Jesus, ele teve
teve seu coração tocado por Jesus, tocado pelo poder do Espírito Santo, e naquele momento ele disse que verdadeiramente aquele homem, Jesus Cristo, era o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Também é comovente, queridos, o fato de que as mulheres estavam acompanhando Jesus em todo o tempo. Elas permaneceram perto da cruz até o fim. João havia passado algum tempo ali, mas como eu disse, ele saiu, ele foi levar Maria, a mãe de Jesus, para descansar. Ela estava exausta. E essas mulheres aqui, mulheres fiéis, foram as últimas a deixar o Calvário na sexta-feira. Isso me emociona, irmãos, porque no tempo onde se fala tanto em feminismo, em valorizar a mulher, de que a mulher não tem espaço na igreja, você olha para as Escrituras aqui e você vê que a Escritura aponta que as mulheres, de uma maneira extraordinária, elas foram as últimas a deixar Jesus e foram as primeiras a visitar o túmulo no domingo. Como a Bíblia é enfática em relatar tal coisa. Elas demonstraram mais coragem e mais compromisso que aqueles que prometeram ir com Jesus para a prisão e ir para Jesus até a morte. Elas assistiram Jesus em seu ministério. Elas acompanharam Jesus em todo momento e até a cruz do Calvário. Elas observaram onde o corpo de Jesus foi sepultado e compraram aromas para embalsamar o seu corpo. Elas foram as primeiras também, queridos, a ver Jesus vivo, ressurreto. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja de Jesus Cristo deve muita coisa ao sacrifício e devoção das grandes mulheres da Bíblia e das mulheres atuais, que têm servido a Deus, mulheres que são verdadeiras auxiliadoras, mulheres que foram e que são verdadeiras heroínas da fé. Queridos irmãos santos de Deus, todas as vezes que consideramos a história da crucificação de Jesus, não há como se emocionar, não se emocionar. Porque ao mesmo tempo, nós sentimos verdadeiramente o peso do nosso pecado, mas também sabemos que hoje em Cristo Jesus nós temos uma viva e real esperança. Nossos pecados podem ser grandes e muitos, mas o pagamento efetuado pelo nosso grande substituto, em muito ultrapassou os nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus se entregou por nós. E hoje nós estamos aqui, regenerados, salvos, transformados, pela sua infinita graça e misericórdia. Lembremos novamente o que a Bíblia diz, porque
Deus, vamos todos juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Hoje eu e você temos a vida eterna, porque um dia Deus deu o seu próprio Filho, o Filho unigênito, para morrer em nosso lugar. O mesmo Cristo que foi crucificado, ele ressuscitou, ele está vivo. E brevemente ele voltará. Brevemente ele voltará. Que hoje possamos celebrar a ressurreição e agradecer a Deus por esta viva esperança que nós temos em nosso coração. E saber que por meio do sacrifício de Jesus, nós temos uma vida superabundante. Que possamos viver cada momento de nossas vidas para a glória de Deus. E lembrar o tamanho sofrimento que Ele passou na cruz, antes de cometermos os nossos pecados. Desejo do meu coração, como pastor desta igreja, que Deus continue fortalecendo o nosso coração para que possamos seguir adiante. Talvez você que esteja me ouvindo nesta noite, esteja com o coração entristecido, amargurado, angustiado, perdeu a esperança de viver. Eu quero dizer para você que Jesus é a nossa verdadeira esperança. Não percamos a esperança. Vamos seguir adiante. Jesus está vivo.